Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Hilda Moraes, sou psicóloga e professora de ética e de relações interpessoais. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o medo e a ansiedade e o que fazer. Eu gostaria de usar como pano de fundo o mito grego de Phobos, fobia, o deus do medo, filho de Ares, o deus da guerra, e Afrodite, deusa do amor. Mas Phobos também tem um irmão gêmeos, Deimos, deus do pavor, do pânico. É interessante a gente entender através do mito como que funciona esse mecanismo do medo, algo instintivo, apavorante, e todo mundo, a primeira reação é querer fugir. Mas vamos entender que esse mito, eles nos traz um conhecimento importante, uma compreensão de que se existe o medo, é uma resposta instintiva de sobrevivência. No mito, Phobos e Demos acompanhavam seu pai, Ares, o deus da guerra, na batalha, combatendo, né, os inimigos com medo e pavor. Mas existia também a sua irmã, a Harmonia. Ela era capaz de identificar os seus dois irmãos, Febos e Demos. Ela era capaz de identificar o medo e o pânico. E é assim que nós devemos entender, principalmente aceitar, porque o medo, ele é real em situações de preservação. E é importante para a nossa espécie, para a preservação da nossa espécie. Se não houvesse o medo, talvez a gente já estava extinto na face da Terra. Mas eu gostaria de falar também sobre a ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é o medo, mas é um medo voltado para o futuro, para aquilo que não se fez, não aconteceu, mas ficamos imaginando que possa acontecer alguma coisa. Não temos prova e nem evidência que vai acontecer, mas ficamos sofrendo por antecipação. Um exemplo é quando vamos ter que fazer uma prova no dia anterior. É normal sentirmos ansiosos, mas daí você não conseguir dormir, já é irracional e disfuncional, aquilo já te afetou. Então, quantas vezes que esse medo passa do limite? Eu tenho uma compreensão de que temos que enfrentar, mas devemos saber por quê. Por que ficamos tão ansiosos? Talvez por nós procrastinarmos aquilo que deveríamos fazer. E aí vamos adiando, isso é um hábito muito ruim, o que deveríamos fazer. E aí, quando a gente percebe, a coisa já tomou uma proporção muito grande, entramos em pânico, à vésperas de uma prova para estudar. Bom, vamos entender então esse medo que é um instinto. Nos animais, isso acontece de forma muito expressiva quando ameaçada a sua integridade física. Eles são tomados por uma reação corporal intensa, como, por exemplo, um leão, quando presencia um outro leão ali próximo da sua região, ele se arma, a juba cresce, os pelos arrepiam, ele aumenta os recursos para lutar. Nós, seres humanos, também, quando nos deparamos com algo que é ameaçador, ampliamos a nossa força, o nosso poder para lutar contra aquilo e sobreviver. Mas e aí, quando o medo passa a ser de algo que não é real, que é apenas uma imaginação na mente?
Aí vamos dizer que esse medo é psicológico, emocional, mental. A nossa mente é muito criativa, imaginamos muito. Porém, quando isso passa do limite, quando você não tem um controle sobre isso, podemos cair num desequilíbrio. Imaginamos coisas que não são reais e ficamos ali mobilizados fisicamente, ineficientes, como se fosse real. Então, quando você aprende que o medo, ele é uma resposta instintiva, mas quando eu percebo que eu estou evitando de fazer certas coisas e isso está me provocando um medo, uma ansiedade, é natural que a gente comece a questionar, buscarmos a solução daquilo. Por que eu estou evitando? Por que eu estou fugindo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós. Buscarmos expandir, buscarmos a resposta através dessas perguntas, né? Percebemos que enfrentar com recursos é importante. Não adianta nós enfrentar algo que nós não entendemos. Como que nós vamos, quais os recursos que a gente tem. Né? Mas vamos ver quais os medos que nos paralisa. Principalmente quando ele é psicológico, mental. Medo de errar, medo de falhar, medo de dirigir, medo de não ser o bom bastante, medo de ter medo, medo de estar em contato consigo mesmo, medo de ser avaliado. E aí podemos falar vários medos, mas qual que é a raiz disso? O problema? A questão é a falta de vida interior. A falta de desenvolvermos a nossa vocação. A falta de nós não cumprirmos aquilo pela qual viemos fazer. Com os nossos objetivos, metas. Mas quando a gente vai aprender a acessar valores, virtudes e sabedoria, atributos de um guerreiro, temos condições de enfrentar com firmeza. E aí busco a coragem, a força maior vinda do coração. Podemos lembrar de alguns mestres, como Jesus, que nos trouxe a coragem para vencermos o medo. Podemos buscar em várias outras personalidades que, com recursos internos, nos trouxe conhecimento e a coragem. O recurso, a conexão pelo coração. O amor que acessamos em nós. Essa é a razão. Quando as coisas vão vir, elas chegam, e a coragem é essa conexão que vem do coração, as coisas vão ter uma força maior. Somos capazes de enfrentar. Mas é importante também que nós aceitemos o medo. Se andarmos de mão dadas com ele e não fugirmos, vamos sempre ter recursos. Sempre. Porque isso faz parte da condição humana. Não tem como fugir. Então, coragem para sermos quem a gente é. Disciplina para expandir nossa vida interior. Buscando recursos. Colocando na porta da sua mente aquela momento onde você se escuta, colocando na porta da sua mente, ouvindo o seu diálogo. E tendo essa disciplina de trazer esses conteúdos, expandindo isso dentro de você, vamos perceber
que vamos sentindo mais confiança. Confiança para vida, produtividade. Vamos nos harmonizando, fazendo o que a vida exatamente nos está nos dando. Vamos transformando tudo, superando. Então, precisamos de coragem. Mas mais ainda também, cuidar do corpo é fundamental. E aqui eu gostaria de também trazer a contribuição da respiração, que é fantástica. Não tem como você respirar no passado ou no futuro. Você tem que respirar aqui agora. E precisamos de estar presente. A respiração, as técnicas de respiração são fundamentais também nesse momento. Respirar aumenta a oxigenação no corpo, desintoxica, ativa o sistema linfático. Isso faz com que a gente relaxe mais. Então, além desse recurso, desenvolvemos melhor os valores, as virtudes em nós. Aí as névoas passam a sair da nossa visão e conseguimos enxergar melhor. Isso é um desenvolvimento. Disciplina é o que eu desejo para vocês. E vontade para serem quem vocês são. Muito obrigado, agradeço e até a próxima.